Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo agora vamos aprender duas propriedades que muita gente inclusive nem sabe o que é e muito menos a diferença entre uma delas e pior ainda, como utilizar elas de forma correta. Então, as interfaces hoje em dia das aplicações, dos projetos, dos sites, enfim, elas estão avançando cada vez mais em termos de interatividade, dinamismo e até complexidade mesmo, animações, etc. Então, com isso, essas duas propriedades, o Transition e o Animation, elas são essenciais que você não só entenda como elas funcionam, mas também saiba quando e como utilizar elas, beleza? Então, vem aqui para a minha tela que a gente vai aprender essas duas propriedades agora com exemplos em detalhes. Então, vem cá. Vamos lá, ó. Estamos aqui na minha telinha, eu criei um projeto básico, ele simplesmente tem, ó, uma divzinha que está se comportando como se fosse um botão, né? E aqui eu tenho algumas propriedades básicas, então simplesmente botei a tela mais escura para não, enfim, para ficar mais homogênea aqui com o meu editor. Coloquei aqui algumas propriedades básicas no botão, então fontezinha, um negrito, ela tá branca, né, o fundo branco, a cor do texto preta, coloquei alguns espaçamentos, borda meio arredondada, né? E eu coloquei um border bottom, que basicamente é esse efeitozinho aqui embaixo, né? Essa bordazinha aqui embaixo que dá uma impressãozinha de 3D no botão, tá? Então fica um botãozinho bonitinho pra gente, tá? E o cursor pointer para que quando eu passe o mouse ele fique com a mãozinha indicando que isso é um botão clicável, beleza? Então, tudo bem. Vamos agora focar nas propriedades em si. Então vamos primeiro para Transition. A propriedade Transition, como o próprio nome já tenta explicar, significa transição, né? Então, lembra, isso aqui é um erro que muitos programadores, simplesmente porque não entendem a função da propriedade, não sabem como usar ela, tudo bem? Então, olha só, a propriedade transition, ela não vai fazer nenhuma ação, não é nenhum efeito que a gente vai dar em termos de mudança visual, não é nada disso. Ele simplesmente, a propriedade transition, ela está configurando como esse elemento deve se comportar quando alguma coisa acontecer. Nesse caso aqui, quando houver uma transição de propriedade, uma mudança de propriedades. Como assim? Então, vamos supor aqui, esse elemento está com background color branco, por exemplo. Vamos colocar um efeito para que quando eu passe o mouse, algumas propriedades modifiquem, dentre elas, por exemplo, esse background aqui. Então, ó, vamos botar aqui um BBTN com dois pontos hover. Então, basicamente, quando a gente passar o mouse, ele vai aplicar essas propriedades que eu vou colocar aqui agora. Então, ó, vou colocar aqui um pouquinho para cima. E vamos colocar aqui, por exemplo, um background color 999, estava branco, vai ficar um cinza, né, meio um cinza. E aí eu vou modificar também a cor da bordinha lá embaixo e a cor do texto. Essas três cores, né, vão ser modificadas. Então, border bottom color, vou mudar só a corzinha dela. Então, de 999 ele vai para 555. E a cor do texto vai para 333, era preto, né? Vai para um quase preto, né? Um cinza escuro, basicamente. Então, salvei, atualizei aqui minha tela. Quando eu passo o mouse, olha só. Então, passei o mouse, ela vai ficar, o fundo fica um pouquinho mais cinza, a cor fica um pouquinho mais escura e a bordinha lá embaixo também fica um pouquinho mais escura. Então, ó, todo o botão como um todo, né, vai ficando um pouquinho mais escuro. Então, perceba, assim que o meu mouse entra na área do botão, ou da div no caso aqui, né, ela vai fazer essas modificações. Para que o transition serve? Eu vou atrasar essa modificação. Em outras palavras, quando houver uma mudança de propriedade, quando houver uma transição, certo? Eu vou modificar um pouquinho como essa transição acontece, tá? Tanto em termos de tempo, como em termos do processo em que essa transição acontece, tá? Então, vamos fazer isso na prática. E aí, como eu falei, o transition, ele é uma configuração que você põe no elemento. Então, sempre que você for usar o transition, você usa no elemento. Muita gente comete o erro de colocar o transition dentro do hover, por exemplo, achando que é uma ação. Então, vou colocar aqui o transition para que quando passe o mouse ele faça essa transição. Não é assim que funciona. Você configura no elemento e aí quando houver alguma modificação, ela vai já estar pré-configurada basicamente, tá? Então, ó, transition a gente coloca aqui
E aí eu tenho, primeiro eu tenho diversos padrões que eu consigo usar aqui no Transition, mas vamos colocar o clássico, o padrão de fato, né, o mais usado basicamente, que aí com isso a gente consegue criar a partir dessa base, tudo bem? Então, ó, primeira propriedade que a gente coloca aqui dentro do Transition, são três, tá? As três principais. A primeira que a gente coloca é quais propriedades do elemento ele tem que monitorar. Como assim? Então, se eu coloco, por exemplo, all significa todos, né? Então, basicamente, esse transition, ele vai monitorar todas as propriedades. Então, qualquer propriedade que mudar alguma coisa, ele automaticamente vai surtir efeito, basicamente, tá? Eu posso colocar, por exemplo, color. Então, ele vai monitorar o quê? Apenas as propriedades relacionadas à cor. Então, por exemplo, a cor do texto. Quando eu modificar a cor do texto, aí sim ele vai surtir efeito. Tudo bem? Uma observação. Quando a gente põe color, por exemplo, o background color, apesar de ter uma cor, né, nele, ele não entra nessa modificação. Ele simplesmente vê as coisas que estão de cores mesmo. Então, por exemplo, a cor do texto, borda, etc. Mas background, ele infelizmente não pega nessa propriedade color, por exemplo. Mas se eu ponho all, aí sim, ele consegue pegar, tá? Segunda propriedade que a gente coloca é o tempo que vai ocorrer essa transição. Então, como assim o tempo? Quando eu passo o mouse, por exemplo, aqui sem o transition, né? Passei o mouse instantaneamente, ou seja, em 0 segundos, né? Ele faz a modificação para as outras propriedades que eu defini, certo? Aqui eu coloco quanto tempo vai durar essa transição. Então, se eu colocar, por exemplo, 1 segundo, 1s, quer dizer que o fundo está branco. Quando eu passo o mouse, o fundo vai para cinza, certo? Essa modificação entre branco e cinza vai durar 1 segundo. Então, basicamente é isso que eu estou configurando aqui. Se eu quero que ela dure meio segundo, eu ponho 0.5s. Então, 0.5 segundos, tá? No caso do zero, você pode botar apenas 0.5 segundos, também funciona, beleza? Então, vamos deixar com 1 segundo para a gente ver a modificação, tá? E o terceiro item que a gente vai colocar aqui é o tipo de transição. Como assim? A padrão é a linear. Significa o seguinte, que vamos dar um exemplo de largura, por exemplo, tá? Porque de cor fica um pouco mais complicado eu te explicar, apesar de o efeito ser o mesmo. Mas com largura você vai entender facilmente. Então, olha só. Vamos supor que esse botão ele tem uma largura de 100. Então, tem lá 100 pixels de largura. Quando eu passo o mouse, ele vai aumentar para 150, certo? Então, quando eu ponho uma transição linear, isso significa que ela vai durar 1 segundo, né? Isso significa que do 100 ao 150, primeiro que vai durar 1 segundo, mas essa transição ela é progressiva. Ou melhor, ela é linear, ela não é progressiva, né? Então, ela vai do 100, C1, C2, C3, 150. Isso progressivamente não, linearmente, ou seja, sem nenhuma velocidade, sem nenhuma mudança de velocidade. Então ela vai durar 1 segundo para ir do 100 ao 150. Quando der 1 segundo, ela cai no 150, por exemplo, tá? Eu tenho outros tipos de transições, por exemplo, a Easy In e eu tenho a Easy In Out, por exemplo. Então, Easy significa, não é easy com Y não, tá? É easy com E. Então, easy com E significa basicamente lento ou lentamente. A tradução grosseira seria isso, tá? Então, in é o começo e out é o final. Então, quando eu ponho, por exemplo, essa easy in out, isso significa que basicamente a minha animação ela vai começar lenta, ela vai progressivamente e rapidamente, ela vai ficar rápida e depois ela fica lenta no final novamente. Então, é como se fosse assim, vai durar 1 segundo, não vai mudar o tempo não, tá? Mas é como se fosse, ela começa do 100, ela vai 100, 120, rapidão, aí para um pouquinho e depois 150 ela chega lá no final, entendeu? Ao invés de 100, 105, 110, 120, 150, ela vai rapidão e depois ela desce um pouquinho mais lenta, beleza? Então, existe a Easy In, existe a Easy Out, existe a linear, existe, enfim, várias tipos de transições diferentes, tá? A mais usada são exatamente essas que eu falei agora. Então, linear é a mais usada disparado, tudo bem? Então, ó, coloquei essa propriedade. Então, transition
all, então vai liberar, vai monitorar todas as propriedades, vai durar 1 segundo essa transição, então qualquer propriedade que mudar, ela vai levar 1 segundo para modificar, e essa modificação vai ser linear, então tranquilinha, de boa. Então vamos testar? Deixa eu atualizar aqui, tá aqui ó, quando eu passo o mouse, ó lá, tá branco, passei o mouse e 1 segundo fica cinza. Tirei o mouse, ela vai ficando branca. Coloquei o mouse, ela vai ficando cinza. Lentamente, né? Não é nem lentamente, dura 1 segundo isso. Se eu diminuir aqui a velocidade, por exemplo, 0.3. Então, vamos vir para cá, atualizei. Quando eu passo o mouse, ó, passei o mouse, ficou cinza. Tirei o mouse, ficou branco. Passei o mouse, ficou cinza. Tirei o mouse, ficou branco. Então, foi mais rápida, contudo, não foi instantânea. Não foi aquele pulo, aquele pisca, né, basicamente. Então, ó, ela fica um pouco mais tranquilinho, um pouco mais suave. A palavra correta é suave, né? Então, ó, fica um pouco mais suave essas transições. Beleza? Então, aprendemos a fazer uma transição. Então, qualquer elemento que você fizer, você pode colocar essa propriedade de transição. Lembrando, sempre ela é uma configuração, não é uma ação. Então, eu não coloco ela no hover, eu coloco sempre no próprio elemento para que quando houver uma transição, ela surte efeito, tá? Isso é importante porque eu reforço isso, porque muitos programadores acabam sem entender isso, esse conceito, e aí aplicam errado a propriedade, tá? E aí ficam quebrando cabeça porque ela não está funcionando. Então vamos lá. Vamos agora aprender a fazer uma animação. Uma animação é um processo que é diferente. No caso da animação, ela sim é uma ação. Então, diferente de uma transição, a animação é uma ação. Então, eu coloco a animação exatamente no momento em que eu quero que ela aconteça. Tudo bem? Então, se eu coloco aqui no próprio elemento, ela vai acontecer quando? Assim que for carregada a tela. Carregou a tela, botou as propriedades do elemento, ela vai executar essa animação. Se eu quero que essa animação só aconteça, por exemplo, quando eu passe o mouse, eu coloco onde? Lá no hover. Beleza? Então, vamos aprender esse processo de fazer uma animação, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, uma animação ela requer 2 passos. O primeiro passo, eu preciso configurar o que vai acontecer nessa animação, e o segundo passo é eu, de fato, aplicar a animação em algum elemento. Tudo bem? Então eu crio uma animação, ela fica lá abstrata, e aí eu pego essa animação e eu aplico em um ou vários elementos que eu quiser que faça. E quando eu quiser que faça, porque ela é uma ação, como eu falei. Tudo bem? Então, vamos fazer esse processo. Geralmente as animações, a gente põe, quando a gente vai criar elas, a gente põe em um local específico. Ou lá em cima, no CSS a gente põe lá em cima, ou antes dos elementos que a gente for aplicar. Então, por exemplo, vamos colocar aqui antes do botão, tá? Então, para a gente criar uma animação, a gente vai basicamente criar a sequência de mudanças de propriedades que vai acontecer. Então, se eu quero que alguma coisa, por exemplo, vamos fazer o seguinte, quando eu passe o mouse nesse botão, eu quero que ele aumente um pouquinho de tamanho e depois diminua. Então, ele vai fazer ele incha e depois ele volta, tudo bem? Então, a gente vai vir para cá, vamos chamar de keyframes. Então, frames num filme tem 30 frames por segundo, então são 30 fotos por segundo que vai mudar. Então, frames são cada mudançazinha, né, de propriedade, basicamente, que a gente faz. Obviamente que eu não preciso fazer todas as 30 por segundo, né? Eu ponho aqui, eu ponho um nome para essa minha animação, né, que a gente chama de keyframes. Então vamos chamar, por exemplo, de shake. Shake significa balançar, porque ela vai dar uma aumentadinha e diminui, a gente pode chamar de shake. Então eu aumento aqui e agora eu vou começar a configurar. Como é que a gente configura? A gente põe o seguinte, ó, como é que é o começo da minha animação? Quais as propriedades que a gente vai ter no começo dela? Então, em 0% da animação, a gente vai ter quais propriedades. Depois, eu vou configurar o 50%. Lembrando, você pode configurar quais porcentagens você quiser, tá? Então, do 0, do 5, do 10, enfim, se a animação for muito complexa, com muitas modificações, você vai fazendo do jeito que você quiser, tá? O importante é que ela vá de 0 a 100%, obviamente, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 3 modificações. Uma, o começo dela, o meio dela e o fim dela, tudo bem? Então, o começo vai ser como é que ela é por padrão, o meio vai ser com o botão inchado e o 100% vai ser o botão novamente
desinchado, tudo bem? Então ele vai para animação, vai ser desincha, incha, desincha, incha, desincha, incha, desincha, tudo bem? Então vai ser basicamente esse o processo. Então, ó, em 0%, quais as propriedades a gente vai colocar? Vamos colocar aqui uma chamada transform, e nessa propriedade a gente coloca aqui um scale, que scale é a escala, basicamente, né? Quando eu ponho a escala 1, é do jeito que o elemento está. Quando eu ponho a escala 2, significa o quê? Ele é 2 vezes maior do que o tamanho original. Então, no caso aqui, a gente vai colocar a escala 1 no 0%. No 50, a gente põe o transform, scale novamente, só que a gente põe, por exemplo, 1.1. Isso significa o quê? Que eu estou aumentando o meu objeto em 10%. Ele vai inchar 10%, basicamente, tá? E no 100%, transform, scale 1 novamente. Então, ele vai desinchar novamente, tá? Então, essa é a minha animação. Ela está sendo aplicada aonde? Em canto nenhum. Eu apenas criei ela apenas existe. Eu não estou aplicando essa animação em absolutamente lugar algum, tá? Eu apenas disse que a animação se chama shake e o começo dela é com o scale 1, depois no meio da animação ele vai para o scale 1.1 e no final ele vai para o scale 1. Aí você me pergunta, tá, quanto tempo vai durar essa animação? Aí que tá. Eu só configurei a sequência dessa animação. O tempo dela eu vou aplicar no elemento que eu for aplicar essa animação. Tudo bem? Agora vamos fazer isso. Então, criar a animação chamada shake. Vamos vir aqui para baixo. E aí, ó, eu quero que essa animação aconteça, por exemplo, quando o cara passar o mouse. Então, onde eu coloco? No hover. Então, vamos vir para cá e vamos colocar a propriedade de fazer animação. Então, ó, animation é o nome da propriedade. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Do mesmo jeito eu vou colocar, na verdade aqui são 4 propriedades. Então, preste atenção, tá? A primeira delas é qual é a animação. Então eu ponho o nome dela, shake. Depois eu coloco por quanto tempo essa animação vai acontecer. Então, por exemplo, se eu colocar 1 segundo, aquela transição lá vai durar 1 segundo. Então, no 0 vai ser o scale 1, no meio segundo vai ser o scale 1.1, ele transiciona para isso, né? E depois no 100% vai ser o scale 1 novamente. Isso aí vai durar 1 segundo. Se eu colocar 10 minutos, vai durar 10 minutos esse processo, tá? Bem lento. Então vamos colocar até menos aqui, tá? Vou colocar 0.3, similar ao transition lá, tá? Então coloquei 2 propriedades. A primeira, como eu falei, é o nome da animação. Depois, quanto tempo ela vai durar. Depois, eu coloco o tipo de transição, que aí é exatamente igual ao transition. Então, eu posso colocar linear, então ela vai aumentando sequencialmente, normalmente, de forma linear. Se eu colocar easy em alto, ela vai rapidamente para os 50%, depois ela vai lentamente para o 100%, por exemplo, tá? Na verdade, ela começa lento, o in out, né? Ela começa lento, sobe, depois ela vai e desce lento novamente. Tudo bem? No caso aqui, eu quero linear, que eu controlo nas próprias porcentagens aqui, eu vou controlar o quão rápido eu quero que isso aconteça, tá bom? Então, linear. E a quarta propriedade do animation é quantas vezes essa animação ela vai se repetir, enquanto, obviamente, né, eu tiver com o botão, com o mouse em cima lá, como eu estou colocando no hover, essa propriedade ela só funciona enquanto o mouse está lá no botão, né? Então, coloquei o mouse no botão. Quantas vezes eu quero que essa animação se repita? Porque ela vai durar 0.3 segundos. E depois? Se eu colocar apenas uma vez, isso significa que ela só vai fazer uma vez. Então, passei o mouse, ela faz a animação, acabou. E aí fica lá parado o elemento. Tá? Em alguns casos a gente vai querer isso, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 2 vezes, ela vai fazer, volta, vai fazer e volta. Acabou. Fica lá parada. Se eu colocar infinite, ele vai basicamente ficar infinito. Então, enquanto eu estiver com o mouse, ele vai fazer de novo, vai fazer de novo, vai fazer de novo, de novo, enquanto eu estiver com o mouse. Quando eu tiro o mouse aí, claro, né, não tem mais essa propriedade, aí ele para. Tudo bem? Vamos até deixar o infinito, depois a gente vai brincando e modificando, tá? Então, salvei, vamos atualizar aqui. Então, atualizei, agora está aqui o botão, vou passar o mouse, tá? Então, ó, passei o mouse, ó lá, tô com o mouse lá. Tirei até a mão aqui do mouse, ó. Tô só com o mouse aqui, ó, em cima do elemento. Enquanto ele está em cima do elemento, olha o que está acontecendo.
o scale vai do 1 para o 1.1 para o 1 de novo, isso em 0.3 segundos. Como está repetição infinita, ele vai ficar aí, ó. Enquanto o meu mouse estiver aqui em cima do elemento, ele vai ficar aplicando. E aí eu tirei, ele para. E aí uma observação, não sei se você percebeu, mas ele juntou, tanto o transition está funcionando como o animation está também. Então, não tem problema eu juntar os dois. Então, ó, passei, ele ficou cinza e também está fazendo a animação que eu quis. Então, ó, tirei, ele volta para o branco de forma, com o transition também, de forma suave. Então, ó, passei, tirei. Com certeza você já viu várias aplicações modernas, né, usando esse tipo de procedimento. Então, ó, apertei, ele fica lá. É como se esse tipo de animação especificamente é para você dar um destaque maior, né, ao botão, para você dizer, ó, esse botão aqui, clica logo nele, enfim, para dar um destaque maior. A gente pode colocar para ele só repetir 2 vezes, por exemplo. Então, olha só como é que vai ficar. Atualizei, coloquei, olha lá. Repetiu 2 vezes e ele para. Então, eu simplesmente coloquei aqui, ele dá um destaquezinho e depois ele para. Não fica lá boiando o tempo inteiro, né? Tá vendo? E aí que vem o tchan da questão. Como a animation é uma ação, e diferente do transition, que é uma configuração, né? Se eu colocar um animation no próprio elemento e colocar aqui um infinity, por exemplo, o que é que vai acontecer? Assim que carregar a página, olha lá, ele vai ficar balançando o tempo inteiro, ele vai ficar colocando animação, porque eu executei a animação no próprio elemento, então ele não vai parar em momento algum, né? Claro, como eu coloquei o infinity, ele realmente não vai parar em momento algum. Mas se eu colocasse 2 aqui, por exemplo, para ele só repetir 2 vezes, quando eu atualizo minha tela, ele faz 2 vezes e depois para. Vou atualizar de novo, ó. Atualizei, fez 2 vezes, parou. De novo, 2 vezes, parou. Então, se eu quero, por exemplo, só chamar a atenção para um determinado elemento, eu posso fazer isso daqui. E eu coloco 2, 3, 4 vezes, então ele pá, e depois ele fica quietinho lá. Carregou a página, ele dá um tan, só para dar uma chamada de atenção, por exemplo, depois ele fica quieto. Com certeza você já viu isso também em muitos sites. Ou, se eu quiser que ele fique, realmente é um botão que tem que clicar agora e fica lá chamando a atenção. Tem problema. Eu faço isso daqui e ele vai ficar chamando a atenção. Beleza? Eu posso até fazer dar um tchan a mais aqui na minha animação e além do scale, no transform, eu vou colocar um scale e eu vou colocar um rotate. Mas um rotate básico, né? Pequenininho. Então, 0 graus. Depois ele rotaciona para menos 5 graus. Depois ele rotaciona de novo para 0 graus. Então, pouquinho. Vai só fazer um tchanzinho assim para o lado, tá? Então, ó, atualizei. Olha lá. Ele dá um tchanzinho para o lado e depois ele volta. Então, minha animação basicamente é essa aqui. E aí, quando eu passo o mouse, ó, a animação continua normalmente, só que ele aplica junto disso o transition, tá vendo? Então, o transition continua funcionando perfeitamente, independente da animação. Vamos vir para cá. Eu vou tirar essa animação e vou colocar ela no hover. Então, atualizando, tá lá paradinho. Quando eu passo o mouse, olha lá, aí ele fica tremendo aqui, indo para o lado, meio que manco, né? Meio manco, e depois ele volta. Então, ó, treme um pouquinho e volta. Treme um pouquinho e volta. Tudo bem? Às vezes tem uma galera que gosta de fazer animação, ele vai para um lado, vai para o outro. Então, no caso seria 5. Você põe no 25% ele em 5, no 75% ele em menos 5, depois ele fica no 0. Então ele vai ficar fazendo esse efeito aqui, né? Esse efeito de vai para um lado, vai para o outro. Tudo bem? Só dicas básicas aí de animação, tá? Mas o importante e o objetivo desse vídeo aqui é que você entenda como funciona tanto o transition como o animation e como juntar esses dois e quando usar cada um deles, beleza? Espero que eu tenha te ajudado bastante, espero que você tenha aprendido bastante. Ainda temos muitos outros vídeos para compartilhar com você, beleza? Então, se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve, aperta no sininhozinho para você receber uma notificação quando a gente postar vídeos novos e você não perder nada e aprender tudo, beleza? E já dá o like, claro, aqui é obrigatório, se chegou aqui, põe um like que é obrigatório, beleza? Comenta aqui nos comentários que tipos de tutoriais ou se você gosta de coisas mais avançadas, coisas mais básicas, enfim, comenta aqui, dá sugestões de tutoriais e de materiais e de tipos de vídeos pra gente que com certeza eu vou ler todos os comentários, não garanto responder todos, né, mas eu vou ler todos os comentários
e eu vou tirar boas ideias para sempre estar servindo vocês o máximo possível e ajudando vocês o máximo possível. Beleza? Então, maravilha, até o próximo vídeo e valeu!